You call me a saint, but you know I'm a stranger, all willing and able to do what you want. You think I'm a thinker, but I'm just a singer, all messy and pretty, just making believe. Boy, I'm falling, I'm falling, I'm falling, I'm falling, I'm falling down to obscurity. Don't let me ever be this alone. I'm falling, I'm falling, I'm falling, I'm falling, I'm falling. Shouldn't be trusting me, I could be making it all up, you know. I control, you don't know me. I'm a danger to myself. Olá, bom dia, eu sou o jornalista Cefas Carvalho e estamos começando mais uma edição do programa Trampolim da Cultura. Sempre um programa voltando a apresentar pessoas que fazem a cultura em Parnamirim, seja na literatura, música, poesia, em todos os tipos de gênero. No programa de hoje eu tenho aqui, depois eu vou apresentar mais detalhes sobre o programa, mas apresentar nossa entrevistada, a escritora Flávia Arruda. Flávia Arruda, bem-vinda ao Trampolim da Cultura. Obrigada, bom dia a todos. E é um prazer estar aqui sempre. E o convite não posso jamais deixar de recusar, que é sempre maravilhoso. Os seus programas são maravilhosos e a gente degusta, né, saboreia muita cultura, muita poesia, muita literatura. Obrigada pelo convite. Eu e a equipe que agradecemos ter aceitado o convite. Lembrando que o programa tem produção de José Áglio, filmagem de Itapuã Costa, assistente de produção Natália Chagas, mídias sociais Ananda Carvalho, veiculação na PNTV, e esse programa é viabilizado pela Secretaria Municipal de Cultura de Parnamirim, através da Prefeitura de Parnamirim, através da Lei Paulo Gustavo do Governo Federal. E vamos conversar bastante sobre literatura. Flávia, tanta coisa para falar sobre literatura em relação a você, mas deixa eu lhe perguntar. Como é que você começou como leitora, como escritora? Fala um pouquinho da sua criação, sua autocriação como uma pessoa das letras. Como é que foi esse processo? Bacana a pergunta. E eu acho que tudo começa na escola, né? Em casa, na escola. Meu pai, eu lembro sempre que ele lia aqueles livrinhos de faroeste, não? Então ele trabalhava... tinha uma empresa dele e eu via sempre que ele, nos momentos de folga, ele tirava aquele livrinho pequenininho de bolso, de faroeste, e ficava lendo. Outra coisa também, ele não tinha muito estudo, mas uma coisa que ele gostava muito de ter sobre o birô era um dicionário. Então ele era um homem das letras, ele gostava de entender o porquê daquilo, né? Isso me chamava atenção e me causava curiosidade e vontade também de participar daquele universo dele. Na escola, né, na escola que eu estudei aqui em Natal, a biblioteca era imensa. Então, eu entrava na hora do intervalo, eu perdia o lanche para ir para a biblioteca. Naquela época, Sítio do Pica-Pau Amarelo, eram os primeiros livros, né, que eu fui me encontrando lá. E assim, a leitura, ela sempre foi... eu vim descobrir a escrita depois, mas a leitura... Eu digo que eu sempre fui muito chata, Cefas, em relação à leitura, porque tinha coisas eu preferia ir à biblioteca, procurar aquilo que me interessava, do que muitas vezes escutar na aula de português, ter que ler aqueles textos, aquela coisa, para mim não fazia muito sentido. A minha busca estava maior do que aquilo que estava sendo apresentado em sala. Até hoje eu sou assim, né? Às vezes eu tenho amigos... Um dos meus editores, ele formava grupos e queria que a gente lesse aquilo que ele determinava. E eu sempre fui muito arredia em relação a isso. Né? Tanto que numa das crônicas que eu escrevo, que está nesse livro aqui, eu conto que eu começo a ler muitas vezes de trás para frente. Às vezes o início está tão monótono que eu pego pelo meio, vou para o fim, depois volto, leio novamente. Nossa. Numa leitura eu acho que eu leio o livro umas 3, 4 vezes, porque eu vou e volto e alguma coisa me incomodou, eu termino, não consigo ser aquela pessoa disciplinada. Em nada. Nossa. Nem na escrita eu consigo ser disciplinada. Mas você escreve para colunas em portais. Isso requer uma disciplina. E aí onde está, é um desafio.
É um desafio, porque eu já escrevo há 7 anos para o Jornal de Fato de Mossoró e já há uns 4 anos para o blog de Nelson Freire, Ponto de Vista. Isso, para o Ponto de Vista. E assim, no Ponto de Vista semanal e o Jornal de Mossoró eu escrevo quinzenal. Mas assim, eu sou aquela que fica protelando, vou deixando para a última hora, não, mas eu tenho mais esse tempo, e às vezes aos 45 do segundo tempo eu me sento para escrever a crônica daquele dia e às vezes trava, né? E a delícia da crônica é essa, porque até o que não dá certo escrever, você consegue escrever. Sim. E vira crônica. Vira crônica, a magia, né? Da crônica. A Rubem Braga tem uma crônica sobre a folha em branco. Exato, e quem não sofre, né? Seja a folha em papel, seja a folha a tela computador. Em branco, Flávia, você acha que é combustível, então, para a sua criatividade, isso da procrastinação, dos 45 do segundo tempo? Isso é combustível? Você cria dessa forma? Eu não tenho isso bem certo, não, mas eu creio que sim. Creio que sim. Inclusive, assim, no meu próprio trabalho, né, que é totalmente diferente da literatura, muitos termos jurídicos, e às vezes eu preciso fazer um processo, naquela pressão de fazer um processo, que o processo tem que andar, tem que tramitar, e aí eu olho assim para a tela em branco do computador, eu me levanto, saio, vou dar uma volta na secretaria, aquele ócio produtivo, né, que a gente eu vou dar uma volta, e quando chego assim, está faltando 15 minutos, eu me sento e faço. Eu não sei se a pressão me estimula, né, se eu gosto dessa coisa assim, dessa ebulição, né, da pressão, e eu acho que é quando sai, né, e eu digo sempre, que também está nesse meu primeiro livro, que é quando é o meu primeiro rebento, que eu digo que eu gosto muito de sangrar em letras. Eu tenho uma dificuldade quando me dão um tema pronto. Você vai escrever sobre isso, você tem que fazer. Eu tenho muita resistência. Quando diz assim, você vai ter que ler esse livro, você vai ter que fazer uma resenha disso. Bom, eu posso até fazer, mas se eu gostar. Se eu gostar, se eu achar acreditar, e eu preciso ter esse estímulo, né? Eu preciso sangrar em letras. Eu digo no meu livro que eu preciso sangrar, eu preciso emergir, vir aqui, né? Vir das entranhas. Perfeito. Por falar disso, de vir das entranhas, de sangrar, a gente percebe nas suas crônicas, Flávia, que elas falam muito, tudo bem, que toda crônica é do cotidiano, mas as suas são muito do cotidiano, são muito sobre suas sensações, sobre suas percepções, sobre os fatos corriqueiros. Como é que vem o insight para você escrever isso, essas crônicas? Pois é, inclusive eu já pensei muito. Quando eu comecei a escrever, eu tinha um receio, né, que me veio a proposta de construir o meu primeiro livro, e eu tive um receio e eu quis recuar. E eu disse, não, mas não tenho o que apresentar para ninguém, porque eu falo de mim, eu falo das minhas impressões, certo que o cotidiano é isso, que as crônicas falam sobre isso, sobre a sua impressão sobre o mundo, né, sobre aquilo que acontece, e sobre uma topada na rua, como eu tenho uma crônica que fala sobre uma topada, uma cuspida que, né? O tênis ao estar. Isso, do tênis ao estar. Então, são coisas muito pessoais. Mas aí, depois eu fui começando a perceber, quando os meus leitores começaram a interagir, os meus amigos, as amigas começaram a interagir comigo em relação aos textos, quando elas diziam assim, eles diziam, eu também me vi naquele texto. Então, eu entendi que não é só sobre mim. Sobre tudo, sobre todos. Alguém não vai se reconhecer, mas tem gente que também se reconhece naquilo que eu estou dizendo. Porque um outro ponto também, Cefas, quando eu falei da topada, que escrevi a crônica, eu trouxe dessa topada uma reflexão para a minha vida. Sim. E eu trago isso nas minhas crônicas. Se quem está lendo sempre vai poder perceber que tem sempre alguma reflexão, algum pensamento está puxando alguma coisa para pensar junto comigo sobre alguma coisa, tem uma crônica que é a Tábua do Pirulito, né? E a Tábua do Pirulito fala das ruas esburacadas, das calçadas esburacadas de Mossoró. Né? Na época eu morava em Mossoró, então fala das calçadas esburacadas de Mossoró,
E aí eu trago uma reflexão, mas quem é que cuida dessas calçadas? Né? Se nós mulheres gostamos de salto alto, gostamos, né? São só homens que fazem essas calçadas, então tenha sempre assim alguma coisa que puxa para uma reflexão daquele momento, que eu acho que nada é perdido, nem uma topada, né? Nem... Para quem escreve crônica, né? Não, tudo é útil. Tudo é útil. Perfeito. Flávio, vamos falar sobre o seu primeiro livro. Você é uma moçoroense que publicou o primeiro livro em Mossoró. Hoje é um moçoroense que mora em Parnamirim, mas exatamente no bairro de Nova Parnamirim. Mas o seu primeiro livro publicado foi esse, Esquinas da Minha Existência. Como é que foi o processo específico desse livro, Flávio? Esse livro é quando, um ano antes, eu levo mais ou menos uns 8 meses, 12 meses para concluir a escrita desse livro. É quando eu realmente me descubro escritora. Depois eu pensando e refletindo, nós somos escritores desde sempre, né? Tudo bem. Mas assim, escrever mesmo, levando como nome realmente de escritora, eu venho me descobrir em 2015, quando lanço esse livro. Então, 2014 é interessante como eu trabalho a escrita, porque a gente lê sempre, às vezes faz a escrita de um trabalho da faculdade, um TCC, né, escreve uma anotação ou um processo, mas num determinado momento da minha vida, eu senti a necessidade de colocar o que estava dentro de mim para fora. E eu não era pelo choro, não era pela dança, não era brigando com... Não, eu precisava de alguma coisa que interagisse comigo, que depois conversasse comigo novamente, né? Que eu pudesse voltar lá na frente e aquilo pudesse ser uma forma de reflexão. Porque eu digo hoje aqui uma coisa, amanhã eu posso nem lembrar do que eu disse, posso até esquecer, mas quando a gente volta lá nos nossos escritos, que a gente reflete aquele momento que a gente viveu, eu acho que traz uma bagagem, sabe? Um amadurecimento. E a minha busca na escrita foi exatamente essa, foi de expurgar meus demônios, tirar um pouco dessa minha solidão e buscar uma amizade com aquilo que eu escrevia. Eu acho que era o encontro que eu estava buscando comigo mesma. Perfeito, belíssimo depoimento. O Esquinas da Minha Existência é para Sarau das Letras, que é de Cláudio Arcanjo. Se não me engano. Esse é o segundo livro publicado, já é em Parnamirim. Isso. Foi publicado pela IP Editora. Isso mesmo. Né, coordenada por João Dantas. Como é que foi o processo desse livro? As Flávias que Habitam em Mim. Flávio, fala desse. Esse aqui já é em solo parnamirinense. Já em solo. Como é que foi o processo desse livro? E assim, tem entre esse livro, os dois autorais, né? E 2015, esse aqui ano passado, 2023. E aí tem um tempo entre esses dois livros, que é onde eu só escrevo em antologias. E aí eu participo de muitas antologias. Assim, o Café e Poesia. Que é da confraria que eu participo de Mossoró, em Mossoró, né? O Café e Poesia. E nós lá temos uma produção literária muito pulsante. Ela é muito pulsante. Por ano, a gente lança, no mínimo, pela confraria, 2 livros. São os exercícios literários, que é uma brincadeira que a gente faz num grupo de WhatsApp, e a gente lança tema e depois vamos juntando todos os escritos e vira um livro. E o Café e Poesia, que todo ano ele é lançado, a antologia, com um tema específico. Esse ano, inclusive, eu já até mandei o meu texto, e vai sair o desse ano, em homenagem a Caliane Amorim, poetisa. Poeta, poetisa moçoroense, que infelizmente... Isso, é um tributo a ela. De câncer. Isso. Maravilha. Vai ser esse ano, há 11 anos de Café e Poesia, esse ano vai ser um tributo a Caliane Amorim. E eu escrevi com muita satisfação sobre ela. Todos sobre ela. Muito bom. Aí a diversidade, né, dos gêneros, conto, poesia. E cada uma tem uma experiência diferente com ela, né? Eu acho que vai ser uma riqueza. Com certeza. Nós vamos esperar para ver. Mas fala mais sobre o livro. Pronto, exatamente. Aí onde eu quero chegar com esse aqui? É que nesse meio tempo aqui, eu só participei de antologias. Sim. E aí eu acho que deve ter umas 15, 20 antologias que eu participei nesse intervalo. E eu já estava assim meio sem
sem acreditar que eu conseguiria lançar meu segundo rebento, o meu autoral, sozinha. E a gente sabe, quem está no mundo da escrita, da literatura, os escritores, a dificuldade que a gente tem de publicar sem incentivo, sem patrocínio. E aí, de repente, aparece um anjo na minha vida, né, que diz assim: nós vamos publicar seu livro esse ano. Ah, não vou. Esse anjo chama-se João Marcelo, meu esposo, que tem a editora IP Editora, né? E ele disse assim: você vai ser a minha primeira escritora. Meu primeiro livro que a IP vai lançar, eu faço questão, vai ser As Flávias que Habitam em Mim. Muito Outro processo engraçado também, que antes mesmo de se bater o martelo do lançamento do livro, aí a gente ainda estava na construção e brincando nas nossas conversas, e aí ele disse: como seria o nome do livro? Aí eu disse, e eu brinquei, né, porque eu sou geminiana, eu sou uma geminiana daquelas impulsivas, e aí eu disse: As Flávias que Habitam em Mim. Ele disse: adorei, vai ser esse. E depois ele ficou falando As Flávias que Habitam em Mim. Eu digo: não, mas foi uma brincadeira, não vai ser isso. É muito que tipo de nome é esse de livro, né? Que eu só falo em mim, As Flávias que Habitam em Mim. Não, mas eu adorei, vai ser esse. E aí foi interessante esse processo, porque eu juntei e reuni crônicas que eu publiquei de 2020 para cá. Tem umas, inclusive, na época da pandemia. Sim. Então, eu fui juntando algumas que eu tinha escrito e publicado, e deu isso aí, né? E depois da junção, e aí não foi nem proposital, eu fui pegando aleatoriamente os textos, juntei. Quando eu fiz a junção desses textos, eu percebi que tinha empoderamento feminino, sabe? A luta contra o machismo, a misoginia, tinha crônicas cômicas, cheias de ironia, né? Então, tem um leque de coisas. E aí, o que eu acho mais gostoso da crônica, né? Quando os amigos vêm: mas eu não gosto muito de ler, não sei o que é essa outra briga nossa, né? Para que as pessoas leiam mais, para que as pessoas criem o hábito. E eu digo: olha, mas o prazer da crônica é esse. Porque é um texto pequeno e que você não precisa ter início, meio e fim. Eu acho que é por isso que eu sou apaixonada pela crônica. Então, vai lá, você pega um dia, abre lá no final da página, tem um temazinho que você gostou, leia. Depois você vem para o final, para o início, para o meio. E quando você menos esperar... Já leu o livro todo. Uma amiga minha disse que foi nessa, né? Ela foi pegando, abrindo, e ela disse assim: eu vou pegar aqui, vou botar de cabeceira, vou ler. Ela disse que num dia só leu porque não conseguiu parar, porque Acredito. Mudavam os temas. Não é aquela coisa repetitiva, cansativa, tem sempre uma coisa ou outra diferente. E ela deve ter se identificado, né? Isso aqui eu já vivi. Exato. Isso aqui, como é que o Flávio viveu isso? Isso. Se eu vivi também. Isso. Muitas vezes eu já escutei. Eu queria ter escrito isso. Muito, muito, muito bom. E por uma coincidência feliz do destino, o diagramador e capista do livro é José Aglio, o produtor do programa. Exato. Que está aqui nos bastidores. Um grande abraço e obrigada pelo carinho e zelo. É um trabalho belíssimo. Belíssimo. Inclusive, eu recebo muitos elogios. Muitos. Ele captou a essência do empoderamento feminino, né? Que você muitos elogios eu recebo em relação à diagramação, à capa, às imagens. Obrigada pelo zelo. Flávio, fala um pouquinho. Você é muito participante de eventos literários e de propostas de associações como a SPVA, a Sociedade dos Poetas Vivos e Afins, que é presidido por Adélia Costa, que é moradora de Parnamirim, que vai ser entrevistada aqui no programa, a produção está em contato com ela já. Eu lhe pergunto, como é que você vê essas participações coletivas? Qual é a sua opinião sobre os encontros de poetas? E escritores, né? Não só poetas, escritores em geral. Eu vejo que a gente ainda necessita fomentar muito a literatura. Existe, a gente escuta nas rodas de conversa essa necessidade e todos dizem a mesma coisa. Mas quando se faz um evento, a gente sente uma participação muito pequena dessas pessoas que deveriam estar lá conosco, fomentando, fazendo, porque tem toda uma preparação, tem todo um trabalho que a gente faz. Eu sou selo editorial da SPVA nessa gestão. A gente tá já
preparando agora um livro. Até para construir um livro coletivo é difícil, porque assim, cada um tem uma opinião diferente, lógico que tem que ser, né? Mas a gente precisa que se some, que as opiniões, as divergências, elas se somem, para que a gente possa se fortalecer e fincar. A gente percebe que no nosso cenário hoje aqui do Rio Grande do Norte, a literatura é muito pulsante. Você vai lá para o Alto Oeste, você vai para o Siridó, Mossoró, ali é um celeiro. De bons escritores. De bons escritores. Eu queria que nós fôssemos mais unidos, que a gente chegasse mais junto, que algumas vezes assim, o ego ele não falasse tão alto, né? E a gente pudesse... Eu acho tão bacana quando alguém pega um livro de outro autor e diz assim, eu quero ler aqui uma crônica de Cefas Carvalho, eu quero ler uma poesia de Adélia Costa. Eu acho isso de uma humildade, eu acho isso tão lindo, é enriquecedor. Os escritores se divulgarem, né? Isso. É tão bom, né? É muito bom, muito bom. Um escritor dizer o que estou lendo esse aqui. Exato, e é valorizar a nossa literatura, a literatura potiguar, que ela tem muita qualidade. Perfeito. Flávia, deixa eu lhe fazer uma pergunta que eu sempre faço para escritoras, mulheres, até naquela série que eu tenho no Típico Local, que é Literatura pelo Brasil afora, eu sempre pergunto para as escritoras de todo o Brasil. As mulheres têm o espaço que merecem na literatura? Existe machismo no cenário literário? Eu venho da educação, né? Eu sou pedagoga, trabalho na Secretaria Estadual de Educação, e como lá o meio é muito mais composto por mulheres do que por homens, a gente não sente muito isso lá, em relação aos trabalhos que nós fazemos. Mas nesse cenário, sim, a gente ainda sente essa é meio conflitante, porque eles até tentam. Mas nós somos muito atuantes, nós somos muito fortes. Você veja que tem uns encontros da SPVA no parque, que a maioria são mulheres, e é a gente que faz a literatura. É a gente que chega, tem 2, 3 homens, 7, 8, 10 mulheres, que eu ainda acho um grupo pequeno, era para ser muito maior, os saraus que a gente faz no parque, né? E nós estamos lá, e quem vai para frente, que declama, e que faz a encenação. Eu acho que a gente tem uma força e um poder, não podem castrar a gente, de jeito nenhum, até tentam. Se a gente disser que não existe, a gente está mentindo. Toda escritora me responde isso. É. Eu já entrevistei, Flávio, uma escritora paraibana, que ela disse que num sarau os homens praticamente não deixaram as mulheres declamar poesia. De uma forma sutil, mas não deixaram. Então tem esses pequenos atos de machismo, né? Você detecta isso. A gente detecta, só que a gente faz de conta que não está nem vendo. Vai lá, toma o microfone e fala e recita e passa na frente, e tem que ser assim mesmo. Cada um vai ter ocupando, porque não é o lugar de ninguém. É o lugar de cada um. Eu não estou tomando espaço de ninguém. Ninguém tem que falar por mim. Cada um tem o seu espaço. Se cada um respeitasse o espaço do outro, a gente não teria problema. Inclusive, a nossa cultura aqui, ela seria muito mais forte. Perfeito. Flávia, você está na esfera, na ponta de ser escritora, mas também está na ponta de lá, que é de ser pedagoga, e trabalha na Secretaria de Educação. Num setor burocrático, mas trabalha lá. Eu pergunto para você, como se pode fazer no prisma de pedagoga e de escritora, para fazer as pessoas, principalmente os jovens, lerem mais? O que pode ser feito? Qual o segredo para fazer a juventude ler mais literatura, que eu digo? O que fazer, Flávia? Pois é, aí tem uma coisa interessante, tem um projeto da SPVA que é Poetas nas Escolas, né? Então, os poetas vão às escolas e levam seus livros. Eu acho que isso não é só isso, né? Existem outros programas, tem o núcleo do livro na própria Secretaria da Educação, que trabalha fazendo toda essa ponte nas escolas, mas eu estou falando da SPVA especificamente em relação ao projeto Poeta nas Escolas, que é uma impressão que a gente tem quando a gente chega. Bom, na minha época eu não conheci nenhum escritor. Na minha época de estudante, né?
A gente pegava, ia na biblioteca, pegava e que se criava, né, uma imagem de uma coisa que sempre eram escritores que já estavam mortos ou que já, né, que no sul, ou estrangeiros que a gente não, talvez nem conhecesse um dia. Então, quando a gente aproxima o escritor, nós, potiguares, que a gente vai à escola, que a gente fala com os alunos, eu já percebi, já vi isso nas escolas, o brilho nos olhos, de olhar para uma obra que antes estava empoeirada lá na biblioteca e que agora eles reconhecem, é como se eles conseguissem ter uma conexão com aquilo que está ali, ó. Não é algo. Isso. Não, mas aqui eu conheço o escritor. Ele veio aqui na minha escola, ele falou, ele disse. Eu acho que uma das formas de fazer com que se leia mais é fazer com que o aluno, o leitor, ele se sinta pertencido a isso aqui. Sim. Tem um sentimento de pertencimento. Eu pertenço a esse universo da leitura. Eu pertenço a isso aqui que está sendo escrito porque eu me reconheço nisso. Eu acho que o primeiro a gente tem que fazer isso. Perfeito. Flávia, você tem, como a gente conversou aqui no começo, você tem um histórico literário em Mossoró, mas você há alguns anos mora em Nova Parnamirim, que é um dos bairros que mais se desenvolvem, não só no Rio Grande do Norte, mas no Nordeste. Contudo, Nova Parnamirim ainda não tem muitos equipamentos culturais e possui somente uma livraria. A Távola, livros, é pouco. Eu pergunto para você, Parnamirim poderia ter mais equipamentos de cultura? O que você acha que Parnamirim poderia ter mais para escritores, para pessoas que gostam e produzem arte? Inclusive, eu falei até hoje mais cedo, né, numa conversa antes da entrevista, desses espaços verdes que nós temos aqui, né, nesses espaços pode ser restaurante, sempre destinando um espaço aos poetas. Se a gente, um café com poesia, né, um café com poesia, uma tarde no shopping, naqueles espaços de estacionamento, montar, não sei, existe tanta coisa que a gente pode, saraus, sabe? Tem tanta coisa que a gente pode fazer com a literatura, que aí envolve as outras artes também, e chama tanta atenção. Quantas vezes a gente faz um sarau e a gente vê as pessoas chegando, passando e achando bonito e vindo. Eu acho que a gente tem que ir para as ruas, sabe? Tem que ir para as ruas, ocupar os espaços e se mostrar. Enquanto a gente não se mostrar, não importa que seja Parnamirim, não importa que seja Mossoró, Caicó, tem que ter esse movimento nosso, né? De chegar, porque quem está dentro está lá em casa, às vezes não sabe, mas você passa na rua, ou tem uma estrutura perto de setores residenciais onde as pessoas escutam, possam ir lá olhar, os chamados mesmo, né? Os chamados de venham ver, e a insistência, porque às vezes faz uma vez, não veio ninguém, aí a gente, não vai mais não, porque não veio ninguém, mas tem que insistir, tem que mostrar que veio. Cultura também é hábito, né? Isso, também. Perfeito. Fazer o registro até, depois disso que você falou, existe um bar em Natal, em Ponta Negra, que abre para sarau, que é a Taverna Pub, que no Espaço Avalon abre para sarauterapia. Exato. A primeira, acho que se eu não estou enganada, é a primeira terça-feira do mês. Ainda não fui, mas tenho muita vontade de ir. A própria Adélia Costa já me chamou, eu não consegui, mas é uma boa iniciativa, né? Fica os parabéns aqui para o pessoal do Taverna Pub. Pois é, e assim, as pessoas vão e quem está lá gosta, e são turistas que chegam e veem a novidade. E tem uma colega, inclusive você falando nisso, na Secretaria de Educação, que ela me disse que não sabia nem por mim, nem por Adélia do sarau, mas soube pelas redes, pelo próprio Taverna, e ela disse que não perde. Vai lá sempre, ela vai, quer dizer, é hábito, né? Hábito. E ela vai levando isso como hábito, levando as amigas. Aí um dia ela faz uma poesia, um dia ela vai declamar. Isso. Né? Isso mesmo. E o mundo ganha mais uma poeta. E fica mais bonito. Com toda certeza. Estamos indo para a reta final do programa, mas tem umas perguntas ainda. Flávia, e projetos para 2024? O que é que você planeja literariamente para esse ano que agora, depois do Carnaval, começou efetivamente? Eu tenho um projeto, na época, no início da pandemia, eu fiz um projeto de fotografias, o Ensaio Boudoir,
Eu fiz com 2 amigas da época de escola. E eu tenho, essas fotos estão guardadas. E eu quero fazer, meu novo projeto é construir as poesias a partir de cada imagem e transformar num livro de fotopoesia, com as minhas fotos. Muito bom. E as poesias. Vai sair pela IP Editora. Também, com certeza. E eu tenho também outras crônicas, que é o meu forte, é a crônica, né? Meu forte é a crônica, e eu também tenho outras crônicas, mas o projeto principal, agora, que a gente vai focar, é o projeto da fotopoesia, que é com as imagens, o livro todo colorido, com fotos belíssimas sobre empoderamento feminino, sobre o que a gente pode, o que é que a gente pode tudo, desde que a gente queira. Se a gente quiser, a gente pode. Então, é sobre isso, é sobre fortalecimento, é sobre aquela rede que a gente cria de fortalecimento entre as mulheres, a sororidade. Acho que o livro, ele vem com essa ideia e estou focando. Logo mais eu chego aqui para lançar. Com certeza, muito bom. Uma última pergunta, Flávia. Com base em outras entrevistas que eu fiz com você e também vendo esse progresso na sua obra, a literatura pode servir muito para o empoderamento feminino, não é isso? Como é que eu posso lhe dizer isso? Para eu lhe dizer isso, eu tenho que a escrita, para mim, é libertação, salvação e libertação, certo? Então, eu vivi uma relação abusiva durante 25 anos. Os últimos 5 anos dessa relação, eu começo a escrever. Porque eu já não conseguia sair dessa relação e eu fui buscar alguma força. E era na escrita, no papel, no lápis, no computador lá, digitando na madrugada, quando os meninos estavam dormindo, numa folguinha, eu começava a colocar para fora. Na verdade, a ideia principal não era sobre o empoderamento, mas ele estava lá e eu que não tinha visto. Eu ainda não tinha visto o empoderamento. Mas quando eu começo a dizer assim, pare, eu não aceito mais isso, não quero mais, e eu começo a colocar nos livros e começo a publicar, e as pessoas começam a ler e dizer assim, Flávia, quantos depoimentos eu já recebi nas minhas redes sociais, dizendo assim, Flávia, passei pelo mesmo abuso. Olhe, quantas vezes eu não escutei uma amiga dizer assim, fui comprar um biquíni para mim, meu marido disse que tinha que ser maior. Eu disse, não, Flávio está usando biquíni, eu vou usar um biquíni também. Então, essa rede de proteção mesmo que a gente cria quando a gente escreve, quando eu digo assim, eu estou falando só das Flávias, essas Flávias que habitam em mim, não, as Flávias que habitam em todas nós. Né? A minha dor é a sua dor é a minha dor, e a gente vai trocando experiências, amadurecendo e dizendo que nós temos um lugar aqui. Esse lugar ninguém tira. Esse é o empoderamento que a gente busca. Perfeito, resposta maravilhosa. Flávia Arruda, agradecer pela sua participação, obrigado por ter aceitado o convite, foi uma honra, Trampolim da Cultura, contar com seu depoimento, sua entrevista aqui. Eu que agradeço, Cefas, desejo muito sucesso nessa nova etapa e agradeço sempre os convites de entrevista, e eu digo que é muito enriquecedor, eu sempre saio daqui mais renovada de literatura, porque é sempre um prazer falar sobre ela. Obrigada. Nós que agradecemos. Muito obrigado. Nós, quando eu digo em nome da equipe, registrar que a equipe aqui é José Agro na produção, Itapuã Costa na filmagem, Natália Chagas, assistente de produção, Ananda Carvalho, mídias sociais, e estamos sendo veiculados pela PNTV, da querida Irandi Dantas, em memória Pinto Júnior, que está assistindo lá em cima. Lembrando que esse programa é viabilizado com recursos da Lei Paulo Gustavo, através do Governo Federal, e da Prefeitura Municipal de Parnamirim, através da Secretaria Municipal de Cultura. A todos e todas, então, muito obrigado, um grande abraço e até o próximo programa Trampolim da Cultura.